E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de alguns certos tipos de acordos, como por exemplo permutas, que parecem ser uma excelente ideia de se trocar serviços, de se ajudar mutuamente, mas que se feitos de uma forma desestruturada, sem uma base, dão muito errado. Ambas as partes se frustram muito e acabam não atingindo o resultado que o dono, colaborador, prestador de serviço, parceiros querem obter, inclusive sócios. Beleza? Hoje no vídeo de hoje eu quero comentar como isso pode funcionar na prática e o que você pode evitar para fugir de permutas que não funcionam. Beleza? Então vamos lá. Se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, eu treino empresários a criarem relações de trabalho com parceiros, sócios mais sólidas, estruturadas e que fazem o negócio crescer de verdade. A gente sabe hoje que a grande dor são os colaboradores, são manter bons colaboradores, manter boas parcerias, se manter alinhados com os sócios na medida em que a empresa cresce. E tudo isso demanda um conhecimento de pontos cegos, de pontos de atenção nas relações, de um refino na hora de trabalhar, mas tudo isso também precisa ser feito de forma descomplicada, porque a gente sabe, sei bem aqui na experiência, que a rotina do empreendedor e do dono do negócio, ela é bastante atarefada e ele precisa implementar sistemas práticos que ele consegue aumentar a confiabilidade, a previsibilidade e a consistência nas relações de trabalho, beleza? De forma que o negócio ele cresça de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do dono no operacional, para que ele possa chegar lá com cada vez mais naturalidade, tranquilidade e podendo pegar mais projetos, assumir maiores riscos e chegar lá e realizar os seus objetivos, beleza? Um desses pontos que acaba acontecendo são a tal das permutas, falando de relação de trabalho. As permutas são basicamente você pegar um serviço aqui e trocar por outro. O problema é quando isso é feito sem uma estrutura. Eu tenho batido bastante a tecla nos vídeos daqui do canal que as pessoas acabam fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Muitos donos de negócios sem uma devida entendimento de como se fazer um negócio crescer, acabam aplicando o que eu chamo aqui de, vamos fazer uma comparação, o cara quer construir um prédio de 20 andares utilizando técnicas construtivas de uma casa. Primeiro que a fundação é completamente diferente. Primeiro que uma casa tem telhado, apartamento não tem telhado, a não ser lá no último andar, né? Mas assim, então começa a não dar certo, começa a virar um crescimento desalinhado, cheio de gambiarras, cheio de forçações de barra. E uma das maneiras, muitas vezes, que o dono ou outras pessoas querem, até colaboradores, pessoas que estão começando no mercado, querem fazem para dar resultado, ou porque precisam, ou porque gostariam de trabalhar juntas, elas acordam uma permuta. Só que a permuta, para funcionar de uma forma muito orientada, ela demanda cuidado. Afinal, você imagina aqui, imagina comigo aqui, o valor, a gente precisa tomar cuidado com o ponto cego do efeito legado, efeito posse, que eu já falei em outros vídeos também, que é que aquilo que é nosso tem mais valor. Basicamente é isso, essa distorção cognitiva, esse erro de raciocínio, ele faz com que a gente ache que tudo aquilo que é nosso tem mais valor. Então, vou dar um exemplo. Essa caneta aqui, ela tem muito mais valor para mim do que para uma pessoa que não tem essa caneta e que talvez venha comprar se ela for usada. Por exemplo, para mim eu vou atribuir que ela foi usada 50%, então ela deve valer X. A pessoa que vai comprar, muitas vezes, se ela souber negociar, ela vai falar que vale menos. Então esse é o efeito legado, as coisas que tem... Agora, a gente precisa entender que por isso que desejo é um negócio tão complicado, né? Porque daí tem pessoas que são impulsivas, são movidas pelos próprios desejos, elas vão acabar achando que tudo tem valor, mas não é por aí. Mas é o exemplo de uma coisa nova, né? A diferença de uma coisa nova e de uma coisa usada. Mas isso vai valer também para situações mais complexas, que é no caso uma atribuição de valor de um serviço. Então muitas vezes o que acontece? Pessoas querem se ajudar e querem ir lá e fazer uma permuta. Eu sei fazer tráfego e aí eu vou trocar porque eu troco com você para você fazer o design para mim. E aí, em um determinado momento, um começa a começar a achar que está meio injusta essa parceria. Fala assim, poxa, eu ajudei o cara ali e eu estou fazendo um monte de design aqui, ele fez um ajuste no tráfego lá, ele está fazendo muito pouca coisa. Só que aí o que acontece? Como não foram definidos os termos da permuta, foi feito fazendo, né, aquela história, vamos fazendo, é importante fazer fazendo, mas assim, a gente precisa ter um mínimo de estrutura. Eu não estou falando aqui para ter uma
uma empresa de BI contratar para fazer uma estrutura de uma permuta. Eu estou falando aqui para ter, pelo menos no papel, que foi combinado e depois reajustado, para depois se poder conversar em cima de algo concreto, não só no ar, que ficou no ar. Esse é o grande problema. O grande problema das coisas é que quando elas ficam no ar. E aí ficou no ar para esses dois aí que fizeram, resolveram fazer. Um resolveu contribuir com o design e outro resolveu contribuir com a permuta, com o tráfego. Aí o gestor de tráfego ali foi lá e apertou um botãozinho, cara, e a empresa de design do designer começou a atrair mais clientes, mas ele só fez isso. E aí o designer, como o escopo do trabalho do designer é um pouco diferente, o designer começou a achar que foi injusto, porque o cara não está trabalhando tanto quanto o designer. Só que será que o trabalho que o designer está realizando, ele é um trabalho que demanda um escopo maior? Talvez ele demande para um determinado objetivo. Era isso que eles combinaram? É proporcional? Talvez não. Talvez o trabalho de tráfego que o cara apertou, ajustou uma campanha ali, tem um valor enorme para resolver o problema e era pontual. Mas como isso não foi acordado, como as partes estão inconscientes ali, não perceberam isso, não estão percebendo os pontos cegos, não estão percebendo aquilo que fica oculto, que gera desconforto, o que acontece? O cara começa a fazer a avaliação da permuta por volume de trabalho. E essa é uma forma não objetiva de se avaliar. A permuta deve ter a ver muito mais com o resultado esperado. Então, qual resultado era esperado? Era aumentar em X%, diminuir em 30% o custo das fontes dos leads? Pô, matou a pau, chegou, acabou. Esse foi o escopo. Quer continuar fazendo a permuta? Aí vamos primeiro combinar o escopo, por isso que é tão importante o projeto 3 meses, com o escopo bem definido, de forma mínima viável, que eu bato no martelo aqui. Bom, fez o escopo, atingiu, chegou nesse escopo, conseguiu fazer dessa maneira, ótimo, fechou, está feito, está alinhado, está resolvido. Ah, mas eu tenho que agora, do meu lado aqui na permuta, eu tenho que ir lá entregar todo dia, eu tenho que fazer 7, 8 designs. Tá, é isso que foi combinado? Beleza, então tá bom. Você não acha que... Qual que é o problema? Quando não há esse alinhamento, esse entendimento futuro, precisa fazer uma simulação de como que vai transcorrer e pôr um prazo curto para avaliar, prazo de 3 meses, para ver se vai dar bom. Porque pode ser que realmente, no final das contas, teria sido melhor para o designer contratar o serviço do gestor de tráfego. Não teria sido bom ele fazer dessa forma. Porque um conhecimento era mais pontual, era um ajuste fino, e o outro é mais repetitivo, é de rotina. E aí é que se desequilibram muitas parcerias. Eu estou falando de permuta, mas isso pode acontecer numa sociedade também, quando um dos sócios tem um conhecimento maior, um conhecimento mais elevado, um conhecimento mais aprofundado de uma área, e o outro é do operacional, que está ali na frente da empresa e ele precisa daquele conhecimento. E aí a tendência, muitas vezes, quando o dono não quer gastar dinheiro com conhecimento, ele quer botar o cara para sócio. Só que o conhecimento daquele sócio, ele é pontual. E ele vai lá e pluga aquele conhecimento, melhora tudo dentro da empresa e ele não faz mais nada a princípio. Aí o que está no batidão ali na operação acha injusto, porque não foi feita uma devida avaliação de escopo. Então, permutas podem funcionar? Podem, mas desde que elas sejam equalizadas. Elas devem ser equilibradas, elas devem ser combinadas antes de tudo. De falar assim, cara, olha, o que não pode acontecer nessa permuta? A gente não pode se desentender, a gente não pode achar que o trabalho de um vale mais que o do outro. Vamos combinar a permuta nesses termos, ver como é que vai acontecer, ver se funciona e aí seguimos. Ou vamos fazer parte permuta, parte remuneração e assim por diante. O que não pode acontecer é o trabalho de um, que vai acontecer na verdade, a gente está fazendo tudo isso, a gente faz o alinhamento de expectativa porque a gente sabe que vai acontecer, entende? Os pontos cegos, eles são geradores de destinos, assim. Se você não tem consciência de um ponto cego, ele está influenciando certamente a tua vida, vai influenciar a minha, de todo mundo, que todos temos, precisamos um do outro para enxergar os pontos cegos. Então, assim, nesse caso das permutas, olha, uma coisa simples, pode gerar uma baita confusão, pode deixar de fazer funcionar uma parceria. Então, os termos, eles precisam ser continuamente conversados. E tem pessoas que... Não é por mal, mas elas acabam não tendo uma iniciativa para falar. Elas vão aceitando, só que uma hora espana também. Então, tudo que for ser feito precisa ser bem documentadinho, precisa ter um escopo bem definido, precisa ter um resultado final esperado,
precisa ser feito o acordo, olha, eu vou contribuir dessa maneira, tá suficiente para você? O outro precisa falar, tá, precisa escrever, tá, ó, acordamos isso, isso e isso. Precisa existir esse tempo para se deliberar. E esse tempo é tão pequeno, estamos falando aqui às vezes de 1 hora na semana para se pensar, para se planejar, depois uma outra meia horinha para se alinhar as partes e manda bala. E aí quando a gente vê se isso não é feito, cara, o cara perde noite de sono com um trabalho que não foi combinado, com desalinhamento, perde horas pensando a respeito disso. Eu vejo que uma das grandes drenos de pensamento dos donos de negócios é pensamento de tipo indefinição, não sabia o que devia fazer, não sabe que decisão tomar a respeito, mal-estar nas relações de trabalho, seja em permutas, em sociedade, coisa que, cara, com um devido planejamento, com uma pequena escrita, uma devida deliberação, dá para evitar um monte desses problemas e melhor, dá para orquestrar melhor a parceria, utilizar melhor a parceria, entender onde é que está a objetividade, o que realmente precisa ser feito a respeito disso. Então, vale para todas as frentes de estrutura que eu trago aqui, a permuta precisa ser pautada numa prioridade. Um erro muito grande, já falando especificamente de permutas aqui, é quando o dono, o colaborador, seja partes, eu queria fazer um negócio que não é tão essencial agora, não quero pagar, então vou fazer uma permuta com aquela pessoa ali. Cara, não perca tempo, não faça permuta nesse sentido. Porque o trabalho não vai ser bem valorizado, não vai ter a devida atenção, a pessoa que vai fazer o trabalho não vai se sentir reconhecida. Então precisa ter sempre uma consciência de presença de se aquilo realmente está levando ao resultado esperado. Então não dá para fazer permuta sem uma devida objetividade. Então, e a clareza, como eu falei já em outros vídeos também, reforçando aqui, clareza primeiro, a clareza gera transparência, podem se falar sem um querer ganhar em cima do outro, um relacionamento objetivo, que depois vai ser testado através do projeto de 3 meses e que depois continuamente vai sendo melhorado a cada ciclo. Ou não, ou pode ser que, olha, fizemos aqui, melhorou, fiz a permuta aqui, que bom, não precisei desembolsar esse dinheiro aqui, fazendo designs por 3 meses, sendo que o cara fez só uma ação simples que resolveu o problema. Mas vamos encerrar por aqui, foi ótimo, resolveu o meu problema e por isso que as permutas precisam ser também pautadas, como todas as áreas da empresa, em resolução de problemas, num problema a ser resolvido e depois no escopo, e não o contrário. Porque senão fica aquela coisa de, cara, se discutindo porque eu trabalho mais, trabalhar menos, tá, o problema foi resolvido? Bom, acabou. Então, esse critério do problema ser resolvido para a permuta funcionar ajuda demais nas relações de trabalho. Beleza? Espero que você tenha gostado sobre essa visão crítica e sobre esse detalhamento sobre permutas. Afinal, esse é o assunto que eu mais trabalho aqui na Decision Pro, ajudando donos de negócios a criarem relações de trabalho sólidas, que funcionam na prática e que fazem o negócio crescer. E se você quer ter uma estrutura mais aprofundada, precisa de uma avaliação, um entendimento e também parametrizar melhor as suas estruturas com ferramentas, sistemas claros, descomplicados para você implementar rápido no seu negócio e conseguir ter melhores resultados através das suas parcerias, considere também conhecer a Decision Pro. Eu espero que você tenha gostado então, de modo que você cresça o seu negócio, faça o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos de você, para que possam viver uma vida melhor, atingir os sonhos e realizar aquilo que são os objetivos do ano. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.